Eu participo do grupo há 15 anos, desde 99. A primeira vez que eu participei no grupo tinha a ver com uma disciplina que eu fazia aqui. Eu ainda era paciente. Eu participo do grupo há uns 3 anos mais ou menos, desde que meu filho foi internado pela primeira vez. E esse grupo comunitário, ele é aberto à família. Então participou meu pai, as minhas sobrinhas que eram pequenas, participaram também. Então foi um evento muito especial. Eu participo do grupo há 2 anos. Quando eu cheguei, eu não falava nada. Dos primeiros dias, nada. Porque eu dormi. Eu dormi durante os grupos. Não falei nada, só ouvi as pessoas conversando, falando, né? Num primeiro momento, talvez as pessoas ficam mais ouvindo atenção no que os outros trazem. Eu ficava achando que tinha que ser um cometa, caiu na Terra, assim, uma coisa muito... Eu perco o sono agora na hora do grupo, porque eu quero ajudar, eu quero contribuir. O Grupo Comunitário de Saúde Mental começou em 1997, com a criação de espaços onde era possível compartilhar experiências entre usuários de serviços de saúde mental, familiares, profissionais, estudantes e pessoas da comunidade. E nesse período, dos 15 anos, ele evoluiu tanto do ponto de vista metodológico, da forma como os grupos são realizados, como também com relação ao alcance dele. Ele passou a alcançar mais pessoas. Então, neste caminho, a gente foi estudando, pesquisando, vendo o que de fato ajudava na construção da saúde mental. E ele foi ganhando a conformação que ele tem hoje. Além disso, ele foi se expandindo, então ele começou centrado no Hospital Dia e hoje ele já está acontecendo tanto em outras cidades quanto em unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família. E isso é um aspecto bastante interessante porque as pessoas que levaram os grupos para outras cidades, em geral são residentes, são pessoas que passaram pelo serviço na condição de estagiário, que aprenderam a tarefa e estão realizando essa tarefa no seu local de trabalho no momento. Tendo aí então um valor de aprendizagem e multiplicador da experiência. No começo, quando foi criado o grupo, ele era um grupo pequeno que ele era feito no Hospital Dia na 9 de julho. Aí depois, com o passar do tempo, ele foi crescendo e hoje ele é um grupo bem expansivo. É um grupo de saúde mental que não trata somente de pessoas com problemas psiquiátricos. É um grupo, na realidade, de pessoas que falam das suas questões pessoais. Mas é comunitário porque ele é aberto à comunidade. Então vem ex-pacientes, familiares, conhecidos, psicólogos, graduandos. No geral, a comunidade vem participar e sentir e saber o que é o grupo. São pessoas engajadas numa atividade e que têm algo a oferecer e algo a receber. Nesse sentido, ele vai construindo uma espécie de solidariedade entre as pessoas, o que é fundamental para a constituição da comunidade. Então, são pessoas que se importam consigo mesmo e com o outro. Isso constrói uma comunidade. Porque é um grupo para você enxergar melhor a vida. Então, como é que ele funciona? Ele tem uma primeira parte que o Dr. Sérgio até gosta de chamar de sarau. É a primeira etapa do trabalho nos grupos e é um convite
para que as pessoas reparem, através das experiências do dia a dia delas, de assistir televisão, jornal, escutar música, cinema, ver filmes, enfim, que elas possam reparar, né, naquilo que faz sentido para elas, né, dentro desse cotidiano de contato com a literatura, com a poesia, com a música, com os filmes, né. Tem as partes, né? Primeiro a gente traz uma poesia, uma frase que você leu, um filme que você assistiu, enfim, alguma coisa, uma música, um trecho de música que você gostou, que mexeu com você. Não é a música pela música, ou a poesia pela poesia. É uma poesia que faça sentido para mim. Então, uma poesia que tem a ver com a minha história, né? Então, é algo que vai fazer um sentido e eu não trago só a poesia. Eu digo por que aquela poesia eu estou trazendo para aquelas pessoas. Então, tudo que eu recebo de e-mail, vejo na internet, eu leio em livro e tal, o que me chama a atenção eu quero compartilhar. Né? Ela recorta do computador a mensagem e distribui para cada um. Então, isso tanto para o grupo sensibiliza as pessoas para estarem ali, como é algo que as pessoas levam para as suas vidas. E assim a gente consegue expressar o que a gente não expressaria somente com as palavras. Então, foi uma coisa que facilitou muito a minha chegada e a minha estabilização no grupo. E aí na segunda parte, a gente fala, é a parte que a gente fala sobre fatos que aconteceram na vida, que a gente percebeu. O que aconteceu na sua vida que te chamou a atenção, né, para você ver que a vida está acontecendo, né? Então, a segunda parte do grupo é esse convite, né, para as pessoas prestarem atenção em como anda o processo de construção da própria pessoa e de cuidado com a própria saúde mental. Então, nessa experiência de ouvir, nessa experiência de ser ouvido, ele é acolhido naquilo que ele traz e ele pode, então, ter um lugar, né? De uma certa forma, a segunda etapa do grupo dá para as pessoas, oferece para as pessoas a oportunidade de ter um lugar. A terceira parte do grupo é um momento de reflexão sobre aquilo que aconteceu dentro do próprio grupo. É um momento para a gente perceber como foi, poder refletir, poder perceber como foi a experiência de encontro, né, naquele dia, como ressoou para cada um, né, como cada um pôde se apropriar, né, daquela experiência de encontro naquele grupo. Aí cada um comenta aquela parte que ficou para ele. Os 3 momentos, eles estão bastante articulados com a proposta que é essa de uma atenção ao cotidiano, ao que eu estou fazendo. Além dos grupos, né, semanais, anualmente também é realizado o encontro dos grupos comunitários, que é um grupo que funciona também nos mesmos moldes do grupo semanal, só que ampliado, aberto para a comunidade, com ampla divulgação e reunindo grupos que ocorrem em vários locais. É um evento grande, né, um evento que geralmente comporta 200, 300 pessoas. É a junção de tudo que acontece no grupo comunitário e ele acontece uma vez só no final do ano. E interessante que vem alunos, vem profissionais de outras áreas para levar esse conhecimento para outros locais. Onde tem palestra, tem mesa redonda, tem várias coisas que acontecem em função do que acontece durante o ano.
um dos aspectos fundamentais é esse, né? Que o grupo possa se constituir num lugar de encontro que permita às pessoas poder compartilhar experiências e da construção da própria vida e dessa forma sentirem que estão no mesmo barco. Existe uma troca. Essa troca não é uma troca igual uma troca de favores. Assim, eu te dou um cacho de banana, você me dá um abacaxi. Não, não é. Cada um tem um tesourinho, leva um tesouro e às vezes nem é um tesouro que sabe que tem ali na hora presente, mas vai surgindo no grupo. Ó, eu tenho esse tesouro e eu quero colocar. Eu sinto comigo isso também. De repente eu vou achando um tanto de tesouro que eu tinha comigo e não sabia, e porque eu ouço alguém contando do tesouro dela, eu também conto, assim. Eu posso me reconhecer construindo de alguma forma a minha vida e compartilhar isso. Então, isso cria a possibilidade, né, de que haja efetivamente uma troca entre as pessoas. Essa troca, do ponto de vista da saúde mental, é considerado algo que alimenta a história de vida do sujeito, né? No sentido de reciclar as próprias experiências, se abrir para a experiência do outro, aprender com o outro e, de um certo modo, organizar a própria vida a partir dessas experiências. Então ali não interessa as idades, não interessa se tem alguma deficiência na mente, né, se tem doença mental, se não tem, se é só um participante, né? Mas o interessante é que todos tiram proveito. E essa heterogeneidade, embora presente, ela se dilui, né? Todo mundo neste grupo constrói o grupo e tem condições para isso. Em que no final do grupo o paciente veio me procurar e falou: nossa, eu também tenho os pais separados. E o que você faz em relação ao seu pai? Então foi uma troca naquele momento. E isso vai além da profissão, né? Essa troca realmente da experiência que a Sandra teve. Não só a Sandra enfermeira, mas a Sandra pessoa teve. Então, efetivamente, você faz a passagem aí, então, da pessoa em sofrimento mental, que é protagonista da própria vida, né? Então você tem uma mudança de lugar, né? Ela deixa de ser vista como a que precisa receber, a que precisa, né? E por outro lado, o profissional deixa de ser o que tem as respostas para ser alguém que é pessoa e que também sofre, também tem dificuldades, também tem dúvidas, né? E essas pessoas podem se encontrar porque são pessoas. Então esse é um dos princípios. O grupo é um momento, né, de compartilhamento de experiências e de abertura para a experiência do outro. Ao fazer isso, as pessoas estão exercendo no grupo o seu papel enquanto pessoa. E esse papel, antes de ser qualquer outro papel social, professor, aluno, esposa, estudante, ele é um papel enquanto pessoa, enquanto o modo como você se coloca frente à realidade. Eu não ajudava as pessoas, eu era uma pessoa, vamos dizer, aqui entre parênteses, uma pessoa má. Eu me considerava uma pessoa má. Então, agora sei que posso ajudar e me faz muito bem. Eu sempre achava que eu estava fazendo algo pelo outro. Até que o dia que eu percebi que eu estou fazendo por mim também. Aí eu faço, o que acontece ali reflete para mim, para minha família. Então é uma coisa muito boa você poder saber assim que você ajuda alguém e também receber a ajuda de alguém. Eu me sinto médico. Porque eu tô ajudando, Tem um garoto que às vezes dorme no grupo. E a gente gosta das mesmas coisas. A gente gosta de videogame, a gente gosta de filme de desenho, entre outras coisas. E ele parece, no meu ver, ele parece que melhorou tendo uma pessoa assim, da quase a mesma idade que ele, lá
e que melhorou por conversar comigo, sim, por ter os mesmos assuntos. Então eu tendo um papo legal com ele, eu me senti, não sei se os médicos se sentem assim, mas eu me senti ajudando ele, me senti médico no lugar de médico, porque eu acho que o médico deve se sentir assim quando ajuda uma pessoa. Ele é uma proposta para todos, nessa direção de retomar a vida como um percurso, né? A condição de peregrino, de sermos peregrinos, assim. Então eu acho que mudou também enquanto estudante, assim, enquanto o que eu entendo como saúde mental também foi algo que depois do grupo virou outra coisa, assim, outra compreensão, outro entendimento, porque eu também tinha muitos preconceitos, assim. Então, na formação acadêmica, nas profissões de saúde, é muito enfatizado a questão do aprender as técnicas. E quase sempre, nas profissões de saúde, a técnica de ponta, ela convive com o sujeito que vai executar essa técnica de ponta. E quando se trata de saúde mental, quando se trata de profissões onde você tem a interação como a regra, essa aprendizagem pessoal, ela conta muito, porque o sujeito é o próprio instrumento do trabalho dele. Então, na medida em que ele tem um pouco mais de autoconhecimento, na medida que ele tem um pouco mais de reflexão, ele pode trabalhar com as pessoas de uma forma um pouco mais inteira. Participar do grupo particularmente me torna uma profissional mais qualificada, né? Eu tenho uma premissa enquanto profissional, mas enquanto pessoa também, que você tem que tratar o outro como gostaria de ser tratado. Eu nunca imaginei, quando eu comecei em 2009, que um dia eu pudesse propor um grupo comunitário, né? O sujeito se desenvolve do ponto de vista pessoal e ele se desenvolve do ponto de vista técnico. Então, na vida acadêmica, essas experiências são raras. Antes eu acho que eu atropelava os dias, né? Eu atropelava semanas, não via a hora de chegar ao final de semana para poder folgar, né? Não prestava muita atenção no meu cotidiano. A minha vida tinha o dia de 24 horas, levantava, trabalhava, ia isso, aquilo. Era como que no final do dia, é como se eu passasse uma borracha na minha vida. Quando eu comecei no grupo, eu me achava muito complicada, ou eu acho que eu não tinha essa atenção para as coisas pequenas assim do meu dia, para pegar uma fruta numa árvore e entender que isso tem um valor grande. Um pássaro voando, uma flor bonita, uma árvore que você vê, um sorriso de uma criança, porque quando você foca só numa coisa, você perde a oportunidade de ver coisas maravilhosas acontecendo. Nós fazemos permanentemente esse convite para as pessoas estarem atentas àquilo que acontece no dia a dia da vida delas. Eu não olhava as coisas como eu olho hoje, né? E na realidade o grupo é essa ajuda, né? Que você preste mais atenção no que está acontecendo ao seu redor. Aquela busca que eu tinha por tentar ser feliz, por tentar ver a vida de uma maneira legal, exacerbou. E na medida que ele amplia o universo de vida dele, ele amplia também a possibilidade de saúde mental dele. Ele amplia o foco, ele começa a olhar para a realidade vendo mais perspectivas do que o que ele olhava antes.
A participação no grupo continuada vai favorecendo uma postura de maior abertura a si mesmo, ao outro e ao mundo, né? Então, as pessoas vão se tornando mais capazes de um olhar ampliado para a realidade. Por causa do grupo comunitário, eu pendi para o lado de ter um propósito de viver. O grupo comunitário para mim é um grande banquete. É um banquete enorme, banquete da alma, né? E os ACPIP são as vivências que as pessoas trazem, as contribuições todas. É como se fosse uma arrecadação. Todo mundo contribui. E quem precisa vai lá e pega um pouco dessa arrecadação. E eu acho que eu aprendi a entender o valor de pegar carona nas histórias uns dos outros e entender que isso vai também compor na minha história. Então essa é a atenção ao cotidiano, né? É esse exercício permanente, né? Essa busca, né? De ficar permanentemente atento às coisas que vão acontecendo no dia a dia. Eu fui ficando porque eu percebia que acontecia alguma coisa grande ali e você sai do grupo diferente, que você sai de um jeito querendo mais as coisas, querendo mais a vida. Porque acho que o que leva as pessoas ao desequilíbrio é esse afastamento das coisas da vida, de olhar para a vida mesmo e viver a vida como ela merece ser vivida. Uma alternativa mesmo, assim, um recurso que eu, quando eu me formar, quando for psicóloga, eu quero ter presente, assim. Assim, olha, o grupo é muito importante, eu participo nele já faz muito tempo. Eu gostaria muito que você fizesse uma visita, porque eu tenho certeza que do dia que você for, você não vai deixar mais dele igual eu. Um termômetro, né, que eu uso, né, para pensar a experiência desses anos, né, é olhar para mim, né, quer dizer, para minha própria experiência, né, e eu reconheço, né, que encontrar essas pessoas é uma coisa que vem me transformando sempre.